É celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, um dia de luta, com certeza. Um dado da Universidade Federal do Rio de Janeiro preocupa, viu? É que no Brasil, 15% da população, olha só, é dependente do álcool, sem falar em outras drogas também. Mas um centro de recuperação química aqui em Goiânia vem mudando a vida de pessoas que se encontram nessa situação de dependência. Vamos conferir na reportagem. A luta no combate ao alcoolismo é diária e o trabalho é realizado no Centro Feminina da Fazenda Esperança, que fica em Goiânia, e a atividade é fundamental. Aqui muitas mulheres são recebidas do Brasil inteiro para se recuperarem de vários vícios, um deles, a luta contra o álcool. A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que ajuda jovens com dependência química e outros tipos de vício a se recuperar do álcool, da droga química e outros vícios. E aqui a gente trabalha com esses jovens com a metodologia de vida de um tripé: a espiritualidade, a convivência fraterna e o trabalho como meio de autossustentação e dignidade. O consumo excessivo do álcool pode causar lesões no fígado, resultando em inflamações crônicas. O próximo passo, caso o consumo não seja evitado, é a cirrose, que pode levar até a morte. Na Fazenda Esperança, além de trabalhos e métodos para combater a vontade de beber, momentos religiosos são realizados com o objetivo de fortalecer espiritualmente cada uma delas. O nosso fundador, no começo, ele entendeu que a doença da dependência química, ela não é uma doença física, mas também uma doença da alma. Às vezes o jovem passou por diversas situações na família, na rua, e ele foi buscar fora aquilo que ele não encontrou dentro. Então se deparou com a realidade da droga. No ano de 2019, segundo a OMS, foi constatado que aproximadamente 3 milhões de pessoas morreram no mundo por consequência do consumo excessivo de álcool. E muitas mulheres que estão entregues a um mundo sem perspectiva de sair do buraco encontram aqui na Fazenda Esperança um ambiente acolhedor e fraterno, importantíssimo para elas poderem dar o primeiro passo em busca de recuperação. Então, quando esse jovem chega aqui para a gente sem esperança, sem perspectiva de vida, o primeiro passo que a gente tem ao encontro desse jovem é de amá-lo e de apresentar esse amor de Jesus a ele. E motivado por esse amor, ele descobre que também ele pode amar. E nisso ele descobre um caminho de volta do inferno em que ele estava no uso da droga. E assim ele se descobre como pessoa e começa aqui uma vida nova. Um relatório do Ministério da Saúde apontou ainda que 4,2% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno por causa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A Tânia é voluntária da Fazenda Esperança e entende que esse trabalho muda a direção de muitas vidas. O meu papel na Fazenda da Esperança, como guia de oficina de oração e vida, é trazer para elas uma oportunidade de maior intimidade com o Senhor. Além da acolhida, um trabalho que é fundamental na busca da recuperação é o de acompanhamento diário. A dependência do álcool muda as vontades naturais das pessoas e ter um acompanhamento se torna fundamental. Primeiramente é da palavra e depois são 9 modalidades que são passadas para elas com muita profundidade para que elas possam verdadeiramente se fortalecer na fé e poder ter uma qualidade de vida melhor, uma paz. É um assunto muito sério e que com certeza merece toda a nossa atenção, né? Será o que podemos fazer então para auxiliar quem sofre com a dependência química, a dependência do álcool, hein, gente? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o padre Paulo Barbosa, que é coordenador da Pastoral da Sobriedade. Padre Paulo, bom dia, obrigado por falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Espero poder contribuir nessa manhã com esse assunto tão polêmico, tão sensível, em que a sociedade vive e muitas vezes não sabe que o alcoolismo é uma doença. Então, fico muito feliz
em poder participar com vocês. Queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a Pastoral da Sobriedade, como que é o trabalho desenvolvido todos os dias aí com vocês, com os dependentes químicos. A pastoral, uma grande preocupação da Arquidiocese de Goiânia em poder estar do lado desses nossos irmãos vítimas do alcoolismo e de outras drogas. Então, a pastoral ela está entrando nesses ambientes de terapia, de hospital, de internação, levando a palavra de Deus, levando a Santa Missa como alternativa de uma terapia espiritual para o bem daquele ou daquela envolvido nessa doença. Este é o papel prioritário da Pastoral de Sobriedade: entendimento, a compreensão e a companhia na oração, na Eucaristia. Padre Paulo, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dia. sobre a família, né? As famílias também são afetadas. O trabalho da pastoral, ele é direcionado também aos familiares dessa pessoa que está doente? No primeiro momento, o aconselhamento à família. A família que muitas vezes viu aquele alcoólatra como algo que não fosse doença. Então é preciso que a família saiba que o alcoolismo é uma doença. Então a família deve ser a primeira a não excluir, mas aceitar a pessoa, aprender a conviver com aquele drama. E a partir dessa convivência, dessa reciprocidade de compreensão, de amor e de respeito, tentar ainda na família a recuperação daquele ou daquela que é usuário, né? Então a família tem um papel primeiro de acolhimento, de aceitação, de respeito e também de possibilidade de levar este ou aquela ao fim desta doença e desse vício. Padre, na opinião do senhor, ainda falta casas de apoio, falta casas de acolhimento ali para as pessoas que precisam se livrar do vício do álcool? Provavelmente não falta uma casa de apoio. Nós temos, tanto na rede pública como na rede privada, hospitais que cuidam dessa questão. O que talvez precisaria, na verdade, era um direcionamento, um trabalho junto às igrejas, junto com os padres, com os pastores, para que levasse também como alternativa de cura não só o medicamentoso, o terapêutico laboral, mas também a espiritualidade. Então, eu penso que o que falta é um trabalho mais voltado para a espiritualidade, porque esse indivíduo que se vê no vício, não vê que está doente, ele perdeu, então, a sua identidade familiar, socioprofissional, ele perdeu a sua espiritualidade. Então, penso que o que não falta é hospital. O que falta, na verdade, é um trabalho mais conjugado, mais correlacionado, uma terapia que seja também uma terapia espiritual. Isso sim, falta em quase todas as entidades. É verdade que nós temos algumas entidades, como o CREDEC, que leva o poder da oração, como a Fazenda Esperança, que vocês filmaram lá agora, também que leva a terapia também como alternativa, o poder da oração, E outras casas, Maria de Nazaré, Mas temos outras tantas clínicas convencionais que não tratam dessa questão dentro da perspectiva da oração. Isso é necessário. Padre Paulo, então, aproveitando aí essa questão da espiritualidade, explica pra gente de que maneira, a espiritualidade, aí,
a oração, ela ajuda essa pessoa que passa por esse problema. O senhor realmente aí no dia a dia da pastoral, do trabalho, percebe o quanto é diferente quando a pessoa se abre aí para esse momento de oração, para entender mais sobre a espiritualidade? Tem muita diferença realmente? Exatamente. Esse voltar para Deus é uma necessidade tanto de todos nós como daquele que está caído, está encurvado, está voltado aos vícios, né? Então, a voltar para Deus primeiro começa com a aceitação da cura. Aquele ou aquela tem que primeiro aceitar. A aceitação da cura já é um prenúncio da volta para Deus, né? No seu exame de consciência, já no seu estado primeiro de cura. Então, eu percebo que é preciso criar um resgate de credibilidade, de autoestima e, sobretudo, o alimento da fé, né, como alternativa de cura, né? O processo terapêutico laboral, ele deve incluir, portanto, ele deve ter como princípio, né, o grau de religiosidade e de prática religiosa daquele indivíduo. Percebo que esse voltar para Deus é a primeira alternativa de cura, porque ninguém vai se curar sozinho. A força do medicamentosa, ela não é suficiente. A cura, ela é interior e não exterior, né? O próprio Jesus já nos ensina que os males saem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a espiritualidade, o energizar o espírito, a alma, o comportamento espiritual é a grande pedida para esse processo de cura, penso. Padre, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram na hora de ajudar um alcoólatra? Olha, a maior dificuldade é no resgate à vida familiar, né? Porque tem o antes, o durante e o depois. O antes, a família exclui. O durante, a família quase não acredita. E o depois, a família não está preparada para acolher. Esta é um dos grandes desafios. Criar uma educação familiar do antes, do durante e do depois. E quanto à questão da espiritualidade, se percebe que há um percentual significativo de pessoas que entram nas drogas, sobretudo no álcool, são pessoas que não têm uma identidade cristã. Portanto, não têm uma identidade religiosa, né? Isso contribuiu muito para que essa pessoa envergasse no mundo, entrasse no mundo, sem nenhuma alternativa, sem nenhuma parceria espiritual, sem nenhuma ajuda. Isso é do seio familiar. Criar os filhos sem a devida profissão de fé, de amor a Deus, é um caminho para a perdição, é um caminho para a destruição, essa é a verdade. Padre Paulo, e qual que é o primeiro passo aí, senhor? Uma dica aí para a pessoa se livrar do vício, ou até mesmo para a família dessa pessoa, porque eu acho que muitas vezes a pessoa que está doente, ela nem consegue visualizar aí, né, por onde ela começa. Como que o senhor pode falar para a gente aí um início de um tratamento ou para se livrar realmente desse vício? Olha, por incrível que pareça, o início do início começa e tem de começar com a aceitação da pessoa. A pessoa se vê doída, excluída, marginalizada, e esses sintomas devem levar a pessoa a querer sair, a querer se libertar. Então, primeiro momento é a aceitação. Uma vez aceita pela pessoa, caminho andado, quase meio caminho andado. Então, vamos procurar alternativas para ajudar. Então, a ajuda de terceiros, ou mesmo da própria igreja, seria a segunda alternativa.
né? A pessoa deve ser ajudada e essa ajuda tem que ser uma ajuda em que a pessoa vai buscando, vai retornando a sua identidade, vai criando a sua autoestima. Isso tudo está dentro do bloco da ajuda. E, finalmente, o encaminhamento dessa pessoa ao retorno familiar, ao retorno da sociedade e também ao retorno do trabalho, do campo profissional. Vejo isso como os desafios, né? O aceitar a ajuda necessária e o retorno à vida normal. Então, são os caminhos necessários para que nós possamos ver o nosso irmão que estava caído, de fato, de forma a se levantar com a sua força e com a sua vontade. É o caminho. Ainda existe muito constrangimento por parte dos dependentes? O senhor identifica isso nos trabalhos? Constrangimento. A pessoa Sim, fica com dificuldade de aceitar, realmente ela fica envergonhada aí de estar passando por esse problema, padre, normalmente? Bom, as pessoas caídas nas drogas, no álcool, outras drogas, né? No primeiro momento, ela tem uma fantasia diabólica de sentir bem onde está, lá no gueto, lá no ponto de drogas ou até mesmo nas ruas, com as amizades, entre aspas, as amizades mundanas. Então, é um estágio de prazer momentâneo levado pela fraqueza e pela doença. É verdade que depois disso, o enxergar da queda do buraco que está, a vergonha é um constrangimento. As pessoas se sentem incapazes até mesmo de levantar o rosto e olhar firmemente para outra pessoa. O grau de vergonha, de envergonhamento é muito grande. Isso é o estágio de quem realmente está caído. E grande desafio é aquele que chegar perto, tem que chegar perto, né? Fazer como Jesus fez, aproximou, tocou, esse gesto de tocar as pessoas, no mínimo passar a mão na cabeça, é o gesto brilhante que faz com que aquele caído sinta-se encorajado ou acompanhado e ajudado. Então, esse é o grande desafio para aqueles que estão caídos. Padre Paulo, eu queria que o senhor explicasse também para as famílias, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, caso elas tenham esse problema em casa, ou algum amigo, ou uma pessoa também, né, desconhecida que ela queira ajudar. Qual que é o momento ideal para abordar aquela pessoa? Porque o que eu vejo muitas famílias aí tentando ali naquele momento de embriaguez, né, do doente, conversar com ela. Qual que seria o momento adequado para que seja mais efetiva aí essa ajuda? Olha, você colocou bem aí, no momento da embriaguez, nada se deve fazer. Ou melhor falando, acolher aquele que está embriagado. Em vez de rejeitar, mandar embora, fazer karateia, não. Penso que a família, nesse momento, deve acolher, né? Então, fazer o prato que ele mais gosta, que ela mais gosta, deixar sua roupa limpa, passada, conversar ou muito, coisas agradáveis, sem nenhuma cobrança. Esse primeiro momento da embriaguez não é momento de cobrar e nem de excluir ou retroceder. É momento de abraçar, de aceitar. Agora, no outro dia sempre haverá um dia melhor do que o outro, né? No outro dia. Então, continuar essa proximidade e também já colocar algumas injeções, vamos dizer assim,
alguns aplicativos da palavra de Deus, uma música suave, quem sabe, né? Uma música suave que fala de Deus. Uma música que você sabe que às vezes ele gostou, ou que ele gostava. Então, é um processo terapêutico, doméstico, tão fácil. E depois, criar um ambiente de uma casa orante, que leva a pessoa, muitas vezes, ao desespero, ao isolamento, é a falta daquele ambiente orante, daquele ambiente onde as novelas não dêem espaço, onde os Big Brothers não dêem espaço, onde as músicas do mundo não dêem espaço, mas a música de Deus possa dar espaço. A pessoa vai entrando e mergulhando naquele ambiente diferente e ela vai sentir-se acolhida. Então, esses são aplicativos para famílias que mantêm uma pessoa com esses vícios e dependência, né? Então, a família é o primeiro ninho de acolhimento. Sem ela, ele vai para a rua, ela vai para a rua e vai buscar a futilidade, o acolhimento extemporâneo, sem nenhum compromisso, sem nenhum futuro, sem nenhuma garantia para ele. Então, penso que começa por aí. Criar na família um ambiente orante. Não aquela oração de cobrança, aquela oração de descarrego, como diz, mas falar do amor de Deus, na suavidade do próprio Deus, na suavidade da palavra, da escritura, da suavidade do entendimento e da compreensão. Penso que os caminhos podem ser suaves, né, e não caminhos de cobrança ou de rancor ou de raiva. Isso não vai levar aquele ou aquela ao processo de cura. Pelo contrário, vai criando angústia, divisão, exclusão e isolamento. Ainda nessa questão da interiorização, da oração, né, para ajudar a pessoa a se livrar do vício, a gente entrou agora no período da Quaresma. É um período propício para fazer esse exercício, padre, para ajudar essas pessoas que tanto precisam nesse momento se livrar do vício do álcool? A Quaresma é o tempo do jejum e da penitência. Então, nós que não somos voltados a esses vícios, né, nós temos que nos colocar, oferecer esse momento de jejum, de penitência, de oração às pessoas necessitadas. Rezamos por nós, necessário, rezemos pela nossa família, rezemos pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, mas também abramos o nosso coração para rezar por essas pessoas que necessitam das nossas orações, os alcoólatras anônimos, ou mesmo os que nós conhecemos. O momento da Quaresma é momento para isso. Que tal nós fazermos um jejum, oferecendo a essas pessoas pela sua cura e pela sua libertação? Nas Santas Missas, diariamente, nós lemos nomes, fichas extensas de pessoas que pedem orações de cura e libertação. E a grande maioria das pessoas que pedem libertação para outras é a libertação da alma contaminada pelo ódio, pelo rancor, pelo vício, em que as pessoas não se consideram como doença. Então é um momento propício, sim, momento da Quaresma, oferecermos sacrifícios nossos para os nossos irmãos que já estão sacrificados. Penso assim também. Maravilha. Eu acho que muito aprendizado, né, padre? A gente já agradece ao senhor por essa conversa, esse assunto que é tão importante, né? Tenho certeza que muita gente em casa aí, como eu já disse, já passou por esse problema ou às vezes está passando. É importante a gente olhar para o lado também, né, e ver irmãos aí que estão passando, precisando de ajuda. Então, agradeço muito, que o senhor já ajudou bastante com essa conversa aqui com a gente. Muito obrigada, padre Paulo. Eu que agradeço. É preciso entender, então, que
O alcoolismo leva a um vício, e esse vício é uma doença. O que nós não entendemos, às vezes não vemos, é o alcoolismo como doença. Então, deve ser tratado não como um viciado, como à toa, como um moleque, mas como uma pessoa doente e que merece, tanto da família como do poder público, uma ajuda, uma necessária ajuda. É assim que nós vamos poder reconstruir, tirando esses muros de barreira do preconceito e pulando para o muro da liberdade e da oração, do entendimento, da compreensão e, sobretudo, da aceitação. Tá ótimo. Muito obrigada, Padre Paulo Barbosa, que é coordenador da Pastoral da Sobriedade, conversou com a gente hoje. Um grande abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada. Coloco à disposição de vocês quando quiserem. Tá Obrigada, ótimo. Pastoral Sobriedade está sempre aberta a esclarecer, a expor e ajudar também. Muito obrigado. Obrigada. Isso é sempre muito importante, com toda certeza, né?